2h50. Vamos falar de educação. O censo escolar de 2023 registrou um aumento no número de matrículas na educação especial de 41%, conforme dados do Ministério da Educação por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Desse total, 53% são estudantes com deficiência intelectual, seguido daqueles com transtorno do espectro autista, com 35%. Pessoas com deficiência física, baixa visão, deficiência auditiva, altas habilidades ou superdotação, além de surdez, cegueira, aparecem na sequência. Esse crescimento no número de matrículas reflete o avanço na inclusão educacional e a implementação de políticas públicas voltadas para a acessibilidade e também equidade de ensino. No entanto, esse aumento talvez deve vir ali acompanhado de melhorias estruturais, capacitação docente e também adaptação curricular. Para a gente poder debater esse assunto, a gente conversa agora com Marino Alves. Ele é especialista em neuroaprendizagem e também performance cognitiva. Primeiramente, muito obrigada, Marino, pela sua participação nesse momento, por estar com a gente aqui ao vivo debatendo esse assunto tão importante. Boa tarde a quem está no estúdio e quem está nos assistindo. Uma satisfação poder aí compartilhar esses saberes, né? E essas percepções desse mundo que requer aí, chamado educação, que requer aí sempre um cuidado e uma atenção. Muito obrigado. Marino, para a gente poder dar introdução a esse assunto, eu queria que você conversasse com a gente, por favor, como que as escolas elas podem estar preparadas, primeiramente, para receber esses alunos com diferentes necessidades educacionais? Bem, eu entendo que tem que partir dessa direção escolar, inicialmente, para entender o momento desse aumento desse quadro de pessoas que têm essas necessidades especiais. Eu entendo que partindo do topo mesmo, né? Então, ou seja, um gestor escolar, um diretor escolar, e eu digo até não só na educação básica, mas também no ensino superior, ter essa consciência de que muito também após a pandemia, isso passou a acontecer, passou a se perceber esse aumento. Então, a alta gestão, estou falando aí no caso não só de gestores na educação privada, mas também na educação pública, né? Então, os nossos gestores entenderem que há uma necessidade de se investir. Investir em quê? Né? Então, eu entendo que tem que se investir numa capacitação dos docentes envolvidos com essas crianças, com esses adolescentes, com essas pessoas. Investir na parte de infraestrutura. Algumas especificidades requerem aí atenção, porque o tempo de aprendizado é diferente do tempo de que uma pessoa, vamos dizer assim, que não tem essas deficiências, né? Que seja, vamos tratar assim, de uma forma normal, né? Então, tem que ter essa atenção, né? E eu vejo que ainda há um certo despreparo para isso, né? Então, houve esse boom, né? Esses aumentos no ingresso, mas ao mesmo tempo também me chama a atenção essa falta de investimentos específicos em infraestrutura, material didático, capacitação docente, para que possa lidar também e atender esse público. É importante, então, essa capacitação dos docentes, dos professores, para poder lidar justamente com essa diversidade, né, em sala de aula, para poder também atender a esses alunos. Não tenho dúvidas. O docente precisa ter essa capacitação para que ele possa saber conhecer métodos e poder, com isso, fazer a interação com esses alunos, né? A gente tem algumas experiências escolares, né, de pessoas em sala de aula e assim, tem aumentado mesmo, né? A gente percebe, por exemplo, educação básica, fundamental 2, né? Eu tenho filhos que estudam e aqui na minha região a gente percebe que houve um aumento dessas pessoas, né? No caso a gente tem aí de deficiência visual, né? E o TEA.
e os professores passando a uma capacitação para poder lidar com isso, material didático sendo adaptado para que uma pessoa que tem uma deficiência visual possa interagir normalmente com esses alunos, né? Então, existe essa preocupação, sim, mas também deve existir o investimento para isso, né? Felizmente, né, ou infelizmente, a gente precisa de recursos financeiros para poder fazer essa capacitação acontecer. Então, eu entendo particularmente que assim, os docentes são um ponto-chave, porque vão estar ali no dia a dia, né, dando ainda mais de si para poder dar uma atenção especial a essas crianças, a esses jovens. E como é que a família, de alguma forma, né, pode contribuir para essa inclusão? O que ela deve observar na escola? Essa comunicação também com o corpo docente é muito importante, né? De família e também a escola. Perfeito. A nossa experiência traz que a família tem que ser parceira da escola e a escola parceira da família. E não apenas num jargão falado, mas num jargão também praticado, né? Por exemplo, escolas onde eu atuo, né, e aí é experiência voltada para a educação infantil, professores, aí já com essa capacitação, com essa observação, alinhar com os pais, pede para pediatra, a gente está percebendo algumas condutas não adequadas, tal, pode não ser nada, mas também pode ser alguma coisa. E ao contrário, né, a escola, quando vai lá buscar a oportunidade de uma matrícula, também ser acolhida pela escola, no sentido de poder essa parceria firmar. Então, fundamental a família estar aberta, e a escola também, para que o diálogo aconteça e caminhos, né, sejam viabilizados para que essa parceria, além da escola, em casa também seja estendida. É uma parceria, literalmente, né? Um diálogo realmente ali entre as duas bases, para a criança, enfim, para o adolescente. Perfeito. Eu entendo muito dessa questão, a minha percepção é de que se não houver essa parceria, né, já fica muito difícil para a escola fazer o trabalho sozinho, né? A família precisa estar atenta, presente, né, e sendo assim realmente companheira mesmo, né? Até, por exemplo, eu tive uma experiência que a família deu toques, no sentido de que, para ele ficar envolvido e atento, faça de tal forma, sabe? E aí são pequenos toques que a gente pode contribuir para que o aluno, então, adore a escola. Eu tenho experiências de educação básica, de Fundamental 1 e 2, de que alunos, assim, não querem sair da escola quando os pais vão buscar. Por conta desse envolvimento, de gostar daquilo que está fazendo lá, né? Mas é óbvio que a escola também passou por um processo de recapacitação, principalmente pós-pandemia. Eu tenho percebido que algumas escolas estão muito atentas, né? E há uma necessidade de acolher esse público também. Agora, Marino, é o André aqui, boa tarde para você. Olá, boa tarde. Pegando até o lado do professor, tem sido, acredito eu, um aprendizado também nessas últimas décadas, de repente até a própria pandemia acabou acelerando isso um pouco, com relação que, por um lado, a gente tem a questão do professor em termos curricular, de conteúdo, ele tendo que passar, né, de uma forma adequada e correta a esses estudantes especiais, eu digo assim, né, incluindo na sala de aula, e por outro lado também na questão social, integrá-lo aos demais colegas de classe e não excluí-lo nas atividades, né, socioeducativas e tudo mais. Então, para ele também é uma novidade como lidar com o conteúdo técnico e também com esse conteúdo social. Desafio gostoso e ao mesmo tempo fantástico, assim. Por quê, né? Eu tenho familiares, né? São meus sobrinhos que passam por situações de serem portadores de necessidades especiais, voltadas aí à questão da neuroaprendizagem, e são professores que buscam e querem
também a ter essa vocação para esse lado, sabe? Não são todos os professores. Eu, pelo menos um pouco da minha experiência, nem todos estão assim abertos para aprender um pouco mais e lidar com isso, né? Então o professor também precisa estar aberto para isso. Dentro desse aspecto social, e aí atrelado com aquilo que aprende em sala de aula, eu entendo que há uma necessidade também de se rever um pouco desse currículo, né? Até que ponto o currículo pode ser também revisto, readaptado a uma classe que é onde eu tenha pessoas com uma educação especial a ser ministrada e uma educação, vamos dizer assim, normal. Né? Então, essa revisão curricular era importante. Dentro do aspecto social, a escola, pelo menos daquilo que a gente vem pesquisando, fuçando, né? O professor que está envolvido direto com esses alunos também tem ido, nos momentos de intervalo, observar o que o aluno, né, o amiguinho da escola, também pode contribuir para esta acolhida. Então, semana passada participei de uma experiência conversando com um professor de educação física, do que eles chamam de torneio interclasses. E nesse torneio interclasses, uma pessoa, né, autista, ganhou uma partida, né, fazendo gols, né, de um outro time, né, e ambos as duas classes dentro do 6º ano, e esse aluno autista um domínio da bola e passava uma bola para ele chutava pro gol e tal. Então, assim, a gente percebe que quando os outros também o acolhem, eles conseguem ter esse desenvolvimento assim, e se sentir acolhidos também. E foi bacana que meu filho falou assim, poxa pai, caramba, nós perdemos porque o coleguinha meu lá, que é autista, ele marcou 4 gols. Falei, caramba, cara, que legal. E não tinha aquela, não, ele não vai jogar porque ele tem determinada deficiência. Não, põe ele no time e ele vai jogar. E é bacana que agora, quando tem aí a representação da escola com outros, né, com outras escolas aqui no bairro, querem pôr o garoto para dentro porque virou vedete, né? Pô, passa a bola para ele que ele faz gol, né? Então essa acolhida, essa parte social é importante para que essas pessoas também se sintam acolhidas. E fazer com que aquele que tem, né, que assim, entre aspas, eu sou normal, eu não tenho esse tipo de necessidades, também os respeitem e os acolham. O aluno, não só a questão do professor, mas o aluno também ter esse papel de consciência, né? Puxa, o meu amiguinho é meu amiguinho, independente do que ele tem de possível deficiência, entende? Tá certo. Marino, obrigada, viu, pela sua participação aqui no Estúdio CBN. Eu que agradeço aí pela oportunidade e sucesso para vocês e um bom dia. Bom dia, até uma próxima. 15 horas e 3 minutinhos, o Estúdio CBN faz um breve intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.